Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar agora um resumo sobre os principais aspectos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Primeiramente, precisamos entender que o Decreto-Lei 4.657 ele chamava-se LIC, Lei de Introdução ao Código Civil, e foi alterado em 2010 pela Lei 12.376, quando passou a se chamar Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma legislação anexa ao Código Civil e é chamada de Norma de Sobredireito ou Lei das Leis, pois tem como tema a própria norma jurídica. Em outras palavras, a Lei de Introdução ela é uma norma jurídica que visa regulamentar outras normas jurídicas. Nesse resumo, nós iremos tratar basicamente os artigos do 1 ao 6 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tá? Então, antes de começar o artigo 1º, nós precisamos apenas ter uma noção do que é realmente lei e como elas são feitas. Bom, o que é uma lei? Uma lei é um ato do poder legislativo que estabelece normas e comportamentos sociais. Bom, como é o processo de criação dessas leis? Tá? A lei ela passa por 3 fases. A primeira fase é a fase de elaboração, que é basicamente a escrita e a confecção da lei em si. A segunda fase é a fase da promulgação. O que é a promulgação? É o ato de se ordenar que se publique essa lei. E a terceira fase é a fase da publicação, quando ela é publicada no Diário Oficial. Bom, então vamos ver o que o artigo 1º ele fala. O artigo 1º ele fala que, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de publicada oficialmente. Após essa publicação, inicia um prazo de vacância, que é o intervalo de tempo entre a publicação e a entrada em vigor dessa lei. Para essa vacância no direito, nós chamamos de vacatio legis. Tá? Se escreve vacatio legis, mas se fala vacatio legis. Tá? Então, o intervalo de tempo entre a publicação da lei no Diário Oficial e a entrada em vigor, ela se dá, de acordo com o artigo 1º, em 45 dias, caso não esteja especificado na própria lei esse tempo. Ainda referente ao artigo 1º, o parágrafo 1º ele diz que, nos estados estrangeiros, a obrigatoriedade da lei brasileira, quando admitida, se inicia 3 meses depois de oficialmente publicada. Então, no Brasil, o vacatio legis 45 dias, no exterior 3 meses, tá? Salvo disposição contrária que vai definir um prazo específico. Por exemplo, o Código Civil, o vacatio legis dele foi de 1 ano. Então, a partir quando termina esse prazo de vacância, o cumprimento dessa lei ela é obrigatória. O parágrafo 3º do artigo 1º, ele trata da correção de lei, correção desse texto de lei, durante a vacatio legis. Em caso de publicação de lei para corrigir esta lei, a vacatio legis ela começará a correr na nova publicação. Já o parágrafo 4º do artigo 1º, ele fala sobre as correções de um texto de lei após a vacatio legis. Tá? Então, para que isso ocorra, apenas com a publicação de uma nova lei. O artigo 2º ele já trata sobre a revogação de uma lei. Tá? Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra lei a modifique ou revogue. Então, a lei ela tem caráter permanente e só pode ser revogada com a publicação de uma nova lei. Para entender esse artigo 2º, para a gente entender melhor ele, a gente precisa saber o que é a revogação. O que é a revogação de uma lei? A revogação de uma lei é tornar essa lei sem efeito, excluir, retirar a obrigatoriedade dessa lei. Já o parágrafo 1º do artigo 2º, ele trata também da revogação e ele diz que a lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria. Então a revogação ela pode se dar de algumas formas. Ela pode ser na forma total ou abrogação, quando uma nova lei suprime essa lei antiga, ou seja, a lei antiga ela vai deixar de existir no ordenamento jurídico. Ela pode ser parcial ou derrogação. Então, a lei nova ela torna sem efeito parte da lei antiga.
ela ainda pode ser expressa ou por via direta, onde a lei nova declara de modo taxativo e inequívoco que a lei anterior ou parte dela fica revogada, ou seja, isso vem escrito na própria lei. Ou ela pode ser tácita ou por via oblíqua, quando a nova lei ela não contém a declaração, mas ela se mostra incompatível com a lei antiga ou regula inteiramente a matéria em que tratava a lei anterior. Ainda no parágrafo 2º do artigo 2º, ele diz que a lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Ou seja, no caso de criação de uma nova lei que não trata da lei anterior, fica valendo as duas leis. Nós vamos tratar agora um pouquinho sobre repristinação. O que é repristinação? Bom, repristinação é o quê? Ocorre quando uma lei revogadora perde a vigência e a lei revogada volta a ter vigência. O parágrafo 3º do artigo 2º, ainda tratando sobre repristinação, então ele fala que, salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura, por ter a lei revogadora perdido a vigência. Então aqui no slide a gente pode perceber que nós temos uma lei A, que é revogada por uma lei B, que essa, por sua vez, é revogada por uma lei C. Então essa lei A, ela não vai voltar à vigência só por conta disso. A lei C, ela teria que repristinar, teria que ocorrer uma repristinação, estabelecendo que a lei A voltaria à sua vigência. Vale salientar que no Brasil nós não temos a repristinação automática, a não ser que ela esteja expressamente no texto da lei. O artigo 3º ele trata sobre a obrigatoriedade. Então vamos ver o que ele diz. O artigo 3º ele fala que ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Ou seja, se todo mundo pudesse alegar que não conhece a lei, nós não teríamos uma estabilidade jurídica. Já o artigo 4º ele diz que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Vale lembrar que o artigo 4º ele só será aplicado em caso de haver uma lacuna ou uma omissão na lei. Quando o juiz encontrar a lei ao caso concreto, nós dizemos que houve uma subsunção, que é a aplicação da lei ao caso concreto. Bom, então quando houver uma omissão da lei, o juiz ele pode decidir o caso de acordo com a analogia, com os costumes e com os princípios gerais do direito. Para ele decidir de acordo com a analogia, tem alguns pré-requisitos. Que o caso concreto não esteja previsto na norma jurídica, que o caso tenha semelhança com o caso para a qual a lei foi criada, que essa semelhança seja essencial, ou seja, se refira ao elemento principal. O juiz ele pode ainda decidir por via de costumes. Tá? Então também são 3 tipos. O primeiro é o costume secundum legem, onde a própria lei autoriza que o juiz utilize o costume. O segundo é o costumes praeter legem, onde não são autorizados pela lei, mas também não são contrários. E o terceiro é o costumes contra legem, costumes contrários à lei. Referente aos princípios gerais do direito, são ideias fundamentais que formam a base do direito, geralmente relacionado a um ramo de direito. Por exemplo, o direito tributário, o direito penal, o direito civil. Esses princípios auxiliam, no momento do poder legislativo, elaborar uma lei, bem como quando o judiciário precisa resolver uma lacuna existente na lei. O artigo 5º ele trata das funções sociais, e ele diz que, na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. Ou seja, o juiz ele não fica tão atrelado, tão amarrado à letra fria da lei. Ele pode ser um pouco mais maleável. O artigo 6º ele trata da irretroatividade. E ele diz que a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ou seja, via de regra, a norma jurídica ela é feita para o futuro, não para o passado. Entretanto, pode uma lei ela atingir algo no passado, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Bom, o que é o ato jurídico perfeito?
O ato jurídico perfeito é aquele realizado de acordo com a lei vigente na época. Bom, o direito adquirido é o direito que já está incorporado ao patrimônio da pessoa. É aquele direito que ela já pode exercer. E referente à coisa julgada. Coisa julgada, ou o caso julgado, é aquela decisão que já não cabe mais recurso. Bom, esse foi um resumo aí bem rápido desses 6 artigos da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Agora, no próximo vídeo, nós falaremos sobre o direito da personalidade. Ok? Um abraço e até mais.